sobre copos, sobre pratos, a posição do guardanapo, mas os talheres? Os talheres também são muito importantes, entendemos qual é o lugar correto de cada um deles no momento em que eu coloco a mesa. Bom, vamos entender agora quais os tipos de talheres e suas funções. Então nós temos, a princípio, os talheres de refeição, né, os mais comuns que nós utilizamos para almoço, jantares, então são aqueles maiores, né, a faca e o garfo. E temos também os talheres de sobremesa, a faca e o garfo, que são na verdade menores, somente isso, essa é a diferença, o tamanho. Então quando eu uso um prato de refeição, eu utilizo então os talheres de refeição. Quando eu utilizo um prato de sobremesa para uma entrada ou então realmente para uma sobremesa, num café da manhã, então eu utilizo os talheres de sobremesa. Então essa é basicamente a diferença entre eles, o tamanho, né, entre os dois, refeição e sobremesa. Aí nós temos as colheres, né, e nós temos vários tamanhos de colheres, então cada uma de fato é para algo específico. Então a primeira é a colher de sopa, né? A colher de sopa em que eu utilizo para caldo, juntamente com o meu bowl ou o meu prato fundo. E aí eu tenho depois um outro tamanho, a de sobremesa. Essa aqui é utilizada para sobremesas com calda, geralmente, né? E depois eu tenho a de essa daqui de chá. Colher de chá, que é onde eu faço a mistura, coloco juntamente com a xícara de chá no café da manhã, no café da tarde, e a colherinha pequena, que é a colher de café, né, que eu faço a mistura no cafezinho. Então, são basicamente esses os 4 tamanhos de colher: sopa, sobremesa, chá e café, ok? E aí, nós temos, claro, uma variedade, né, de outros modelos e temos diferentes materiais. Então olha, esse perolado que é muito bacana, e aí a gente começa a trabalhar essa questão da cor, né, ajudando na decoração da mesa, isso é bem interessante. Temos os de madeira, né, que também é um talher bem bacana, mais para um churrasco, uma coisa mais rústica, uma mesa rústica, fica muito interessante. Nós temos também talheres bordados, você sabia? Esse é um trabalho artesanal fantástico, eu admiro, gosto muito, né, desses talheres. Eles são bordados com pedras mesmo, né? Olha que gracinha esse aqui na pedra branca, mas tem várias cores também que ajuda também a compor a sua decoração de mesa. Temos os dourados, né, aqueles de, olha que coisa linda, os dourados, gosto muito desse jogo aqui de talher dourado, o preto, o rosé gold, que veio numa tendência muito bacana, né, nos últimos tempos, aquele fucacor. Então assim, o mercado da mesa posta, como eu disse, ele tem uma infinidade de opções que ajuda sim a gente deixar a nossa mesa um pouco mais estilosa, né, diferente. Então variar também os talheres é uma questão bem interessante. E eu quero mostrar para vocês também um talher diferente, que é pouco usado, mas esse talher, ele é um talher especificamente para peixe. Então, quando você servir um peixe como uma entrada, alguma coisa assim, a gente utiliza esse talher. Ele não tem serra, né, não tem corte, porque ele ajuda apenas a tirar, a gente ajuda a tirar a pele, né, do peixe. E aí a gente utiliza aí o garfo para comer. Então ele é diferente, notem, né, que é uma faca diferente, é um garfo diferente, mas bacana também para a gente colocar a nossa mesa. Então eu vou mostrar agora para vocês a posição desses talheres, lembrando sempre que o manuseio é de fora para dentro. Então se você tem vários talheres ali, dependendo daquilo que você vai servir, você começa sempre de fora para dentro, utilizando os de fora para dentro. Então eu vou mostrar aqui para vocês a posição deles, e no meu curso, é claro, o curso MPE, ele traz essa explicação bem detalhada, né, especialmente no manuseio de acordo com as regras de etiqueta. Mas por hora vou explicar para vocês aqui esse posicionamento de cada um. Bom, então vamos lá. Então aqui eu tenho um prato raso, o prato de sobremesa acompanhando o bowl. Então certamente aqui eu vou oferecer um caldo, pode ser de entrada, né? E depois o meu prato principal. Então aqui eu preciso do talher para o meu prato raso, que vai ser os talheres de refeição. Então faca sempre do lado direito com a serrilha para dentro.
Então, faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo, sempre. Então, como eu tenho aqui um bowl, certamente eu vou oferecer um caldo, uma sopa. Então, eu tenho que colocar a minha colher. Colher sempre do lado também direito, aqui ao lado da faca. Então, lembra que eu falei para vocês que nós vamos utilizá-los de fora para dentro? Então, primeiro eu vou utilizar a colher para o caldo. Então, depois que eu terminar esta refeição, será retirado e eu vou utilizar então para o meu prato principal os meus talheres de refeição. Então, é assim que a gente posiciona neste caso. Vou mostrar agora uma outra versão. Aqui eu já tenho um prato raso e tenho um prato de sobremesa. Então, certamente eu vou oferecer uma entrada no meu prato de sobremesa e depois meu prato principal. Então, vou me utilizar novamente os talheres de refeição, faca do lado direito com a serrilha para dentro e o garfo do lado esquerdo. E como eu vou oferecer uma entrada, eu preciso colocar os talheres de sobremesa, os talheres menores. Então, novamente a faca e o garfo aqui do lado esquerdo. Então, no manuseio, eu vou sempre de fora para dentro. Vou me utilizar primeiramente dos talheres de sobremesa com o prato de sobremesa e depois, quando servir a refeição principal, eu vou utilizar os talheres, de refeição também. Ok? Espero ter ajudado e esclarecido as suas dúvidas. Até a próxima aula!